Vamos lá. Cozinha, karatê na cozinha, não é isso? Eu estava refletindo aqui, né, o quanto a Butokukai, né, principalmente no caso do Shotokan, né, o Sensei Funakoshi e tal, pagou muito por isso, né, pelas exigências da Butokukai. E aí eu fico percebendo, cara, o quanto foi uma besteira aquela ânsia de distanciamento dos elementos chineses, né, do Karatê de Okinawa, pois se você parar para perceber, o Ken Omabuni não alinhou tanto, né? Eu nunca li profundamente sobre o desenvolvimento do Shitoryu, mas você vê muito mais sinais chineses ali, né? E assim como no Goju-Ryu, Sensei Miyagi, né? Do que no Shotokan-ryu, né? Onde hoje, quer dizer, hoje é maneira de dizer, né? Os grandes mestres do Shotokan, como Asai, Kanazawa, etc., mas muito mais esses dois que eu cito bastante justamente por causa disso, você vê que eles resgataram muita coisa e hoje ainda se faz esse resgate, né? Tatsuya Naka Sensei também faz isso. E você vê a necessidade que há desses resgates, né? Cada vez mais hoje em dia. Inclusive, eu penso o seguinte, se a gente pensasse mais karatê do que sistemas de karatê, muito a gente ia encontrar, entendeu? Muito mesmo, né? Nós iríamos encontrar referente a uma argumentação técnica riquíssima, karatê versus qualquer outra arte marcial, né? No passado tinha-se muito aquela coisa de, nossa, a arte ninja é um mistério, né? A arte dos guerreiros assassinos, e na realidade, cara, o que eles praticam, né? Tirando os conceitos esotéricos que você pode ver isso também em determinados sistemas, como ou artes marciais mesmo, como o Aikido, o Goju-Ryu de Gogen Yamaguchi na época, né? Gogen não, Gogen, isso. Que ele tinha uma questão muito assim, né, voltada para essa parte. E aí você começa a reparar, cara, o quanto mistificaram a coisa. E distanciaram também, principalmente distanciaram. Porque a gente nota que no passado eles treinavam artes marciais, de um modo geral, fosse a procedência que viesse, né? Era arte marcial. Né? Essa ideia de você pegar, não, a karatê é esporte, a taekwondo é esporte. Cara, isso é coisa que veio com o tempo, porque não era assim. Entende? Não se fazia uma diferenciação de karatê, né? Ou qualquer outra arte marcial, diante de qualquer arte de lutar, ou mesmo armada, né? Ah, isso aqui é um esporte, isso aqui é uma arte marcial. Não tinha isso. Todas eram levadas muito a sério, né? E todas tinham seu potencial ali, de um modo geral, referente à sua seriedade, né? Para você entender, você que é jovem, né? É como se fosse o seguinte, e até mesmo pessoas que vêm desde os anos 80 praticando karatê, né? E são inclusive da minha geração, né? Embora eu tenha praticado bem depois o karatê em si, eu não começo a minha prática marcial com o karatê, eu fiz outras coisas. Então, o que eu percebo é que tem gente, né, que não consegue conceber a ideia de que o karatê é uma arte marcial. E ele tem aquela ótica, ele foi concebido, ele foi criado, ele vem ali do Kung Fu, daquela coisa toda, com essa raiz, né, forte dentro dele de arte marcial. Então era como você aprendeu o Krav Maga. Entendeu? Exige-se, né, que o karatê prove sua eficiência, que, poxa, falou, e é uma problemática de fato existente, né? Essa coisa de você alegar, né, de você ver pessoas alegando que, poxa, não se pode falar em comitê, que as pessoas logo correm, pô, o cara tem que lutar no karatê, não pode ficar só filosofando. De fato existe essa realidade. Tem gente que esconde um determinado receio de lutar, né? Assim, só que é o seguinte, você não pode uniformizar, né, essa questão, porque existem pessoas
como eu, por exemplo, que levam o karatê para vida e, se tiver que usar, tem que ser marcial. Não tem meio termo. Ou você vai realmente pegar a ponta de um dedo e vai usar igual isso aqui, né? Claro, dentro de uma situação adulta, dentro de uma situação lógica e não fantasiosa. Mas mesmo assim, uma ponta de dedo em determinadas regiões, elas machucam muito. Talvez não façam o estrago, né, que algumas histórias, filmes e desenhos pintam. Mas é uma coisa eficiente, sim, né? E vale sim a preparação física para tal. Diferente de um Krav Maga da vida, que você vai aprender a, né, dar a ponta dos dedos na garganta do cara, outras técnicas aqui e ali, mas que não se fala de um incentivo de você, entendeu? Treinar dedo e você, sabe, fortalecer os dedos, usar várias partes, né? E assim por diante. Mas eu acho que há uma confusão muito chata, né? Desde da criação do aspecto esportivo referente ao karatê e essas artes marciais de modo geral, porque separou. Ah, não, a arte marcial é uma coisa, sistema marcial é outro. Não. Não é porque o oriental tem uma questão, tem arte ali naquele movimento, tem que ter beleza, porque eles têm de fato isso aí, né? Aliar a eficiência com a beleza, então, isso tem, né? Mas sempre houve uma preocupação maior com a eficiência, né? E o aspecto esportivo, ele fortaleceu esse lado da beleza, e aí se perdeu muito, né? Então é um erro muito grande as pessoas não enxergarem um karatê da vida como uma coisa para a vida, não conseguirem entender a movimentação do karatê de uma forma que você entenda que, por mais que tenha aquela movimentação ali, tem um porquê de estar sendo feito aquilo ali, daquela forma, passado da forma como é passado, né? E que há uma puta eficiência naquilo ali, sabe? É basicamente ridículo as pessoas não enxergarem isso, sabe? Eu acho assim, poxa, o homem moderno tem acesso a tanto estudo, a tanta informação no mundo globalizado, onde a gente pode observar, né, as diferentes artes, sistemas, né, e assim por diante, modos de pensar, histórico, desenvolvimento, entender por que um foi para um lado, o outro foi para o outro, né? A gente tem uma sociedade que, pô, a asiática antiga não tinha, cara, né? Aí o que você vê? Você vê não só pessoas adeptas de boxe, jiu-jitsu brasileiro, wrestling, né, Muay Thai, olhar para um karatê da vida aí, né, um Kung Fu, de um modo geral, e julgar como ineficiente, como fantasioso, sem entender o porquê da movimentação assim, né, só bater na tecla que a qual eu mesmo falo, gente, olha, realmente existiu o problema de as escolas se fecharem, entendeu? Dentro das suas próprias metodologias, isso é um fato, aconteceu isso, né? E infelizmente acontece de que realmente não treinaram aspectos, né, para a luta real, que saíssem daquele esquema de esse sistema contra o próprio sistema, no máximo contra um outro sistema que é similar, né? Então acho assim, pô, o pessoal tem que pensar um pouco nisso. Entendeu? O karatê, ele é marcial, ele é para ser encarado como o Krav Maga é encarado, coisa para resolução. Tu tá ali em frente ao cara, entendeu? É por isso que eu acho, você não pode ficar só rígido, como o japonês planejou, né? O Shotokan, por exemplo. Não, pô, se precisar, pá, pum, vai defender. Deus sabe o que? Ah, mas isso aqui tá diferente de eu fazer assim. Cara, isso aqui é uma maneira formal, mas você tá aqui na luta, ou então numa situação perto aqui, vai tirar, entendeu? Vai segurar, vai bater, vai tirar, vai defender, vai e vai, entendeu? Raichu e pum. Eu penso nisso. Essa é a minha ótica, né? E quando você pensa dessa forma, você ofende as pessoas. Porque o cara lá do Goju-Ryu vai te ver usando um Kakuto e Nekoashidashi, pá, né? Um treinamento teu particular, e vai achar que você está se, né,
apoderando de um movimento que é muito mais explorado naquele sistema de karatê que ele faz. Né? Aí começam a dizer que você está vendendo o karatê como uma coisa só, sem respeitar as diferenças dos sistemas. Não é isso. Né? Eu só acho que é uma coisa muito notória que quanto mais a gente estuda sobre karatê, né, e sendo adepto de Shotokan, né, a gente percebe que muitas vezes o Shotokan é encarado de uma forma quadrada, otarizada, né? Quem faz isso na realidade? Quer dizer, e você vê questionamento dos próprios adeptos, entendeu? Que muitas vezes não entendem que isso aqui pode sair de um momento normal, pá, pum, bateu, né? O show, pum, bateu, pode, entendeu? Pá, defendeu. Pô, ontem mesmo brincando com a minha sobrinha, pá, pum. Tem uma hora que eu defendi o braço dela com o cotovelo. O Canasal já mostrou, eu já falei disso. Entendeu? Que isso também é uma defesa. Quer dizer, naturalidade. Vamos buscar naturalidade. Entendeu? Então, e quando você tem um pensamento como o meu, dificilmente um grupo te abraça. Os caras te aceitam na federação, né? Os caras, porque você, né, tem formação, uma procedência, etc. Mas um trabalho como o meu, cara, dificilmente ele é necessariamente abraçado. Entendeu? Então você tem que lidar de uma forma, né, a respeitar os mestres e tal, mas colocar isso aí no teu dojo, né, uma mente muito livre assim, bota no teu dojo, bota dentro da tua realidade, mas não queira necessariamente que as pessoas engulam o que você está falando, porque as pessoas gostam de, né, separar os estilos de um modo geral. Agora tem o seguinte, é o que eu estava falando no início. A gente vive numa época que é preciso ter o espírito karatê. E o Shotokan, eu percebo isso no Shotokan. Né? Por isso que as pessoas me veem, quem gosta desse trabalho e é adepto de Shotokan, e vem falar comigo, porra, graças ao teu trabalho, à tua visão, eu enxergo o Shotokan de outro jeito. As pessoas me acham um defensor do Shotokan por causa disso. Né? Porque quando você sai daquela coisa ali mais quadradona, mais, né? Você encontra o uso daquilo ali de uma forma natural, mesmo você esteja numa postura alinhada, pá, né? Mas, pô, você sabe sair da situação com uma versatilidade, sabe aplicar, sabe, uma queda, uma catada de perna, qualquer técnica, né? Você sabe usar aquilo naturalmente, você começa a ver que, cara, tem de tudo ali. Tem todo e qualquer recurso, né, para que o cara haja de uma forma bem ligada ali, entendeu? E é muito legal você lidar com o karatê dessa forma ampla, porque aí não tem limite. E aí sim você vai cruzar a fronteira do sistema, né, e vai entrar no uso da técnica que nós temos aqui, é pouco explorada daquela forma que é usada naquele sistema. Né? Por isso que eu falo, é sair do sistema, mas está lá dentro do Shotokan. Se eu usar Shotokan num sistema Shotokan, muitas vezes não vai ser possível fazer muitas das coisas que eu faço nos meus treinos pessoais, que eu mostro um pouquinho para vocês. Então eu vou ficar limitado. E aí o cara vai saber que eu sou do Shotokan, vai saber desenhar na cabeça dele mais ou menos tudo que eu vou fazer. Isso não pode existir em termos de artes marciais. E aí que eu falo, dá para ser imprevisível? Dá. Desde que você estude maneiras variadas, né, do uso das técnicas que existem no Shotokan, no caso de nós, adeptos do Shotokan, para que use aquilo de uma forma, né, viva, real, versátil, né, e dentro de um padrão normal de uso do corpo. Não preocupado o tempo todo em estar alinhado aqui. Não. Ah, mas o cara que é avançado, ele não precisa se preocupar. De fato, a gente não precisa. Né? Mas muito desse nosso sistema, né, é muito karatê contra karatê. Karatê contra leigo. Agora um cara, pô, perigoso de boxe, de Muay Thai, se não fosse isso uma verdade, nós não veríamos tantas derrotas de adeptos, né? Às vezes com faixa preta na cintura, porque é fácil também, né, cara? Você dizer que todos esses anos só pega um pangaré. Eu acho assim, na época do Royce Gracie contra todo mundo, pegaram muita gente que não tinha um aprofundamento dentro do próprio karatê e das suas artes, né? Mas você acreditar nisso aí, que isso não para de acontecer, ninguém está ligado, não, o problema está sendo a metodologia que está sendo
ainda transmitida sem essa preocupação de, olha, eu vou ter que defender mais a minha cabeça, eu vou ter que sim me esquivar para trás, para onde for, né? Precisa, às vezes, sair um pouco disso, né? Para isso. Ah, mas quem saiu em Shu? Não, tem usar o quê? Tem Kubi junto, né? Que eu canso mostrar. Eu penso assim, se pra você aí que não gosta de mim, que tá o dislike lá é ridículo, segue teu caminho. Também não vai acrescentar nada vir aqui xingar. Mas eu sei que todo mundo que enxerga o karatê dessa forma, né, se despreocupando em estar sempre alinhado com tudo que é bonitinho, não é? Essas pessoas estão vendo um Shotokan muito mais potente. Entendeu? De acordo com a situação aqui que vai precisar usar o karatê. Entendeu? Não tão só alinhado com o que a escola se propõe. Porque eu estou falando de karatê. E aí a gente vai estar ali, situação de pegar uma cabeça, dar uma ajoelhada, deixar o dedo no olho, torcer o pescoço, bater. Entendeu? Pegar, jogar. Aí eu estou falando de um karatê sobrevivência. E não alinhado com a ideia do sistema tal, né? E o que a Butokukai fez com o karatê do Sensei Funakoshi foi distanciar desses elementos. E de fato, parece que houve aquele tipo de pensamento. Não, o judô já tem isso, não. O outro sistema de karatê ele já tem, né? Esse tem esse, quer dizer, realmente parece que fizeram isso, né? Não deixaram todos os movimentos do karatê sobressaírem, né, do karatê de Funakoshi, sobressaírem para combate real. Ups.